Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então nós já estamos no 20º encontro e o 20º também vídeo, um resumo da história. Vocês que estão acompanhando, então hoje é o último do Antigo Testamento e também o último do ano. Em fevereiro nós retoma, o Novo Testamento. Vai ser de novo 20 encontros sobre o Novo Testamento. 5 encontros sobre Jesus histórico e o Jesus da fé, né? É o Jesus histórico e o Cristo da fé que a gente chama. Vamos falar dos evangelhos e vamos falar das cartas paulinas e vamos falar de todo o Novo Testamento. Hoje nós estamos então no Império Grego. Olha aqui, ó. O Império Grego e a vida de Jesus. Então nós estamos no Império Grego e a vida de Jesus. Este livro vai mostrar para nós então uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, no encontro passado, no vídeo passado, nós começamos falando então, do Império Grego, que quando eles falamos, vamos voltar um pouquinho atrás, falamos do Império de Davi e Salomão, do Império Assírio, depois do Império Babilônico, do Império Persas. Agora nós estamos no Império Grego. E vamos continuar no Novo Testamento, os 20 encontros, Império de novo, que é o Império Romano. O Império Romano ficou muito conhecido no mundo inteiro por causa da Bíblia, por causa da história de Jesus e das comunidades. Então, o Império Romano, quando chegou, diferente do Império Babilônico e também dos persas, eles quiseram empregar, colocar, vamos dizer assim, uma cultura grega para o judaísmo. E essa cultura era o helenismo. Mas o judaísmo não aceitou. Por isso nós chamamos o tema de helenismo e judaísmo. E nós já conversamos um pouquinho aqui o que é o helenismo. O helenismo é um sistema que, vê se vocês lembram se isso acontece hoje. A pessoa vale pelo que tem, não pelo o que ele é, ela é, a pessoa é. Então, se eu tenho um Fusquinha e você tem uma Hilux, você é mais importante que eu. Se eu moro numa casinha simples e você tem uma mansão, você é mais importante que eu. Se eu sei ler e escrever bem, tenho primário, você é doutor, você é mais importante que eu. Sabe o que é? Isso reflete hoje também? Isso é helenismo. Você não vale pelo que você é, mas pelo que você tem. Olha só que o nosso, o grande filósofo Aristóteles disse. Ele disse assim, os escravos devem ser escravos, porque não são homens. Pode traduzir aqui, não são seres humanos, porque quando fala homens aqui, está dizendo humanidade. Não são seres humanos, quer dizer, homem e mulher. É bom para o escravo ser escravo, porque sem governantes não sabe se governar. Sua única virtude é não faltar ao trabalho. Olha só, o escravo não é gente. E duas partes, presta atenção, de 3 partes, 2 eram escravo dentro do Império Grego e também dentro do Império Romano até aumentou mais. Os escravos eram 80%. Aqui eu estou falando de 66% mais ou menos. Né? Muito bem. E quando os gregos entraram, eles quiseram colocar essa cultura. Aonde que está essa história na Bíblia? Está nos 2 livros dos Macabeus. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Nós já conversamos um pouquinho isso no vídeo passado, E hoje nós vamos conversar de novo, então, que o livro dos Macabeus, 2 livros dos Macabeus, na Bíblia, ele está entre o livro de Esther e o livro de Jó, para você poder achar.
Achou o livro de Esther, o próximo é o primeiro Macabeus. Depois vem o segundo Macabeus e depois vem o livro de Jó, que é o livro entra nos círculos dos livros sapienciais. Essa palavra sapienciais, sapiência, é uma palavra grega que significa sabedoria do povo. É um livro os livros que não falam muito de Deus, mas fala da sabedoria do povo vinda por Deus. Que é o livro de Jó, é o livro do Eclesiástico, do Eclesiastes, livro dos Cantares, o livro dos Salmos, né? É o livro dos Provérbios, o livro da Sabedoria. Então são 7 livros, são os livros muito importantes a gente aprender esses livros sapienciais. Então, eu pediria para vocês então abrir a Bíblia aí no livro do Macabeus, né? Vamos aprofundar bastante essa história do Macabeus. Chama-se A Guerra Macabaica. E o livro dos Macabeus, né? Então a revolta dos Macabeus começou no ano 180 antes de Cristo. Estão chegando pertinho de Cristo já, né? Na ilha, aliás, na ilha não, na linha do tempo, né? Abraão e Sarai está lá no ano 1900 antes de Cristo. E vai voltando. Quando chega em Cristo é 0. E agora nós estamos no ano 2023, que é depois de Cristo. Então são histórias de 4.000 anos atrás, vamos dizer assim. Esta aqui está no ano 332 antes de Cristo. Agora somando mais 2023, está aí 2.300 poucos anos de história. Então os Macabeus, porque quando Alexandre o Grande, o imperador grego, ele derrotou os persas e tomou conta de todo aquele território do Oriente, né? Ele, claro, entrou no meio a Palestina. Então, a Palestina era um território do Império Grego. Mas logo que o Alexandre morreu, quando ele estava para morrer, ele está lá no capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, de 1 a 10, vocês podem ler lá. Ele ficou doente. E percebendo que ele ia morrer, ele pegou e partilhou o império dele para os seus capangas, seus generais. Hoje em dia nós chamamos os matadores de aluguel. Tinha um capanga em cada província. E na província da Síria tinha os Ptolomeus, e que junto com os Seleucidas tomaram conta, então, lá da época lá da Palestina, na época lá. E formou-se os reis, né, que estavam lá dos capanga, era o rei Antíoco. Tem 7 reis Antíoco, né? Aqui nós vamos falar do primeiro rei Antíoco. Depois, no segundo livro do Macabeu, vamos falar do Antíoco IV, e assim vai. É uma dinastia que o mal de ladrões que surgiu na terra, de matadores. Então, aí os Macabeus, eles queriam acabar com a cultura israelita. A cultura dos palestinos vem de Yahvé. Então, é uma violência tão grande o Antigo Testamento, que ele chama Yahvé o Deus dos exércitos. Por quê? Porque é violência para tudo quanto é lado. E até hoje lá, vocês estão vendo a guerra lá agora, de Israel contra Hamas. Hamas contra Israel. Isso aí você vai ver muitas interpretações aí no YouTube, principalmente dos evangélicos, né? De alguns conservadores de igreja católica, de alguns doutores, mas para saber direitinho essa história, você deve acompanhar a leitura popular da Bíblia, que ali vai falar de acordo com a história real, não vai dar sentido de Apocalipse, que vai acabar a terra, o mundo vai acabar daqui uns dias, não tem nada disso. Bom, então os Seleucidas foram definitivamente expulsos de Jerusalém. Por quem? Pelo Matatias. Então, no capítulo 2, do primeiro livro do Macabeus, conta a história de Matatias. Se vocês lerem lá, vocês vão aprender mais. Matatias era sacerdote, né,
O sacerdote vem da tribo de Levi e ele tinha 5 filhos. E ele morava em Modim, que não era muito longe de Jerusalém. E se você ver lá o versículo 15 do capítulo 2, chegou o rei. Aliás, os emissários do rei. E deram a ordem: o senhor é um homem importante, o senhor é dessa província, o senhor conhece muita gente. Então nós viemos aqui para, se o senhor passar do nosso lado, o senhor vai ganhar ouro, vai ganhar prata, vai ter muito prestígio, mas você vai ter que seguir a ordem dos reis. E ele disse assim, Deus me livre de eu abandonar o Senhor meu Deus. Porque ele queria acabar com essa ideia de Deus, né? De Deus, de religião. Deus me livre de acabar com a cultura do meu povo. Eu não vou mudar 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu amo o Senhor meu Deus. Então o livro dos Macabeus é uma ideia, né, da cultura do helenista. Deus não existe. Sabe quem que é Deus? É o rei. Ele é o imperador. Ele é que tem contato com Deus. E ele que sabe quem é Deus. Ele conhece Deus. E vocês são tudo... não são pessoas. Vocês são coisas. E sabe onde vai aparecer isso também? No Novo Testamento. Jesus, para o império, era considerado coisas. Porque império não... Aliás, escravo não é gente. Escravo é coisas. Quer dizer, não tem valor nenhum. É igual você pegar um boi e matar, ou matar um cachorro, ou matar uma cabra. Não tem crime nenhum. Você matou um, graças a Deus. Lá no Evangelho de João, vai aparecer isso aí no capítulo 16, versículo 2. Jesus dizendo para o grupo joanino, vai chegar uma hora que eles vão matar vocês. João 16, 2. Eles vão matar vocês e vão dizer que estão prestando um serviço a Deus. Então é assim, o império é assim. O Deus vai prestar um serviço para o rei. Vocês estão lembrados lá no Império Persa, quando eu estava estudando, o sacerdote Esdras, que estava do lado do rei, o que o rei falou para ele? Quanto a tu, Esdras, vai lá em Israel e ensine para o povo, né, a religião do seu Deus. Quem não obedecer à religião do seu Deus, que é a religião do rei, o Deus do rei, quem não obedecer o seu Deus, que é o Deus do rei, você deve matar, expulsar ou prender. Esdras capítulo 7, versículos 25 e 26. O Deus de Esdras era o Deus do rei. Quem não obedecer o seu Deus, que é o Deus do rei. Tá vendo? Então aqui a grande importância da gente entender essa parte, sabe? Entender essa parte. E daí, olha lá, no versículo 23 vai dizer assim, terminando de falar todas essas palavras, aos olhos de todos, aproximou-se um homem judeu para sacrificar no altar de Modim, conforme a ordem do rei. Quer dizer, estava falando, já um cara do grupo do Matatia já correu, passou para o lado do rei. Foi prestar um sacrifício no altar de Deus para o rei. É igual nós rezar uma missa hoje, essa missa hoje nós não vamos... a missa é uma reflexão de Jesus, é uma memória de Jesus. Ali nós temos um pão na Eucaristia. Nós acreditamos que Jesus está na Eucaristia, ele é o pão da vida. Então, vamos prestar um sacrifício não para Jesus. Agora eu vou partilhar o pão e o vinho do rei. É mais ou menos assim. É uma loucura. Aí começou a guerra macabaita. O Matatias e seu exército matou esse irmão judeu e matou todos os emissários do rei. E largaram tudo que eles tinham na cidade de Modim e foram morar na montanha. A guerra foi estabelecida.
Aí vocês vão dizer assim, mas Guerra Santa, aqui começou a Guerra Santa, mas não existe Guerra Santa. Deus não quer que mate ninguém, mas eles não tinham outra cultura. É que nem lá o Hamas com Israel agora. Israel está quietinho, o Hamas fez um túnel, foi lá e começou, sequestrou vários israelitas, crianças, mulheres, criança de 4 anos, tirou do braço da mãe e levou lá para o exílio lá do Hamas. Israel também pegou os palestinos que estavam lá. Então, quem que sequestra, joga bomba? Quem que faz isso? Terrorista, né? Então, eles viviam no meio de um terrorismo. Então, até que a chegada de Jesus. Então, isso é o nosso assunto que nós vamos conversando hoje. Muito bem. Eu queria aprofundar mais um pouquinho com vocês. Então, o livro dos Macabeus, vamos conversar um pouquinho agora sobre o livro dos Macabeus. Vocês que têm a apostila, leia direitinho lá na apostila, começa na página 34, 35, 36 e vai aqui na 37 e vai até a 39. Quem não tem apostila, pode entrar lá no meu WhatsApp, identifica lá quem é você e você pede a apostila, a gente encaminha para você. Só o trabalho só mesmo o gasto que a gente faz com o xerox, montar a apostila. Olha a apostila que bonita que ela é, olha. Não é para ganhar dinheiro, essa apostila é para evangelizar. Aqui tem todo o Antigo e o Novo Testamento, né? Visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Muito bem, hoje nós estamos então no 20º encontro, né? No 20º encontro, que nós estamos conversando então sobre o livro dos Macabeus. Muito bem. Lá no segundo livro do Macabeus também tem 2 histórias terríveis. É o capítulo 6, né? Eu já deixei marcado aqui, ó, para vocês aprender. É o capítulo 6 do segundo livro do Macabeus, né? A partir do versículo 18, né? Até o final vai contar a história de Eleazar. Eleazar, ele era um sacerdote e um doutor da lei. E o pessoal queria que ele traísse o projeto de Deus, comendo carne de porcos. E ele falou, não posso comer carne de porcos. Aí os irmãos dele diziam, não, pega a carne, põe na boca, mastiga, vai lá no meio do mato e joga fora. Ele disse, não posso dar mau exemplo para os jovens. Eu já sou um homem idoso, vivi bastante, eu tenho que dar exemplo para as pessoas. E o exemplo não é falando, o exemplo é vivendo. E ele não aceitou. E quem não comia carne de porco, o rei mandava cortar a língua, mandava furar os olhos, cortar a orelha e assim por diante. Recebia torturas terríveis. Só vocês lerem o texto. Se vocês lerem também o capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus, vai contar uma história de uma mãe, de uma senhora, né, uma mãe que tinha 7 filhos, ela era viúva. O rei falou, ou você passa do nosso lado, todos os seus filhos, vai morrer todo mundo. O que acontece? Eles não aceitaram. Começou a matar, desde do primeiro até o último. Ela viu morrer os 7 filhos. Mas não é morrer se chegar e matar não, pessoal. Tortura. Amarrava numa corda, descia no caldeirão de água fervendo, queimava todas as pernas, depois tirava, cortava a orelha, jogava no caldeirão. São textos terríveis. Mas por que esse texto veio para a Bíblia? Para mostrar que a história do povo de Deus foi muito sofrida. Nem o nosso sofrimento também hoje. Diz aqui diz assim, começa assim no capítulo 6 do segundo livro dos Macabeus, começa assim, olha, versículo 12. Recomendo àqueles que lerem este livro que não fiquem perturbados por causa de tais calamidades. Ao contrário, pense que esse castigo não vieram para destruir, mas apenas para corrigir nossa gente. Então veja bem, quem não tiver coragem, não lê esse texto. Tem que estar preparado ou preparada, porque são calamidades terríveis que aconteciam naquela época. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, a hora já está avançando, nós
Nosso vídeo não passa de 25 minutos. Não cansa muito, está chegando 20 minutos. Então eu vou conversar com vocês sobre o livro de Macabeus. Então nós temos na Bíblia dois livros de Macabeus. O primeiro e o segundo. O primeiro livro de Macabeus, né, na história, ele não é o primeiro. Vai lá bem devagarinho para você entender. Ele não é o primeiro. Então, e o segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro. Então, são obras, né, literaturas separadas. O primeiro livro de Macabeus é uma luta de Matatias e todos os seus filhos para conquistar de novo a terra que foi roubada pelo império, conquistar de novo o templo, conquistar de novo a religião e conquistar de novo a sua cultura, que é que nem nós. Qual que é a nossa cultura católica? Nós vai na missa, nós recebemos a Eucaristia, trabalha na catequese, nós estuda a Bíblia, nós tem devoção a santos. Agora, eles também tinham toda essa devoção, diferente de nós, claro, está 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás. Então, o que acontece? Recuperar essa cultura. Essa era a luta do primeiro Macabeus. E o segundo Macabeus era uma luta de Judas e seus comandantes. Judas é o filho de Matatias, contra o rei Antíoco IV, para recuperar de novo o templo em Jerusalém. O templo estava destruído e Jerusalém também destruída pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Eles conseguiram. Então, eles conseguiram tudo de novo. Esse é o segundo livro de Macabeus. Então, o segundo livro de Macabeus, né, ele começou a ser escrito, então, por volta de 180 anos antes de Cristo. Então, só para você entender, então ele é 180 anos antes de Cristo. Então, ele é antes do primeiro Macabeus. Porque o primeiro Macabeus, ele está por volta do ano 134 antes de Cristo. Então, ele é depois, porque nós estamos contando aqui de trás para frente, né? Então, Abraão estava lá no 1900 anos antes de Cristo. Agora estamos no ano 180 antes de Cristo. Então está voltando. Quando chega Jesus Cristo, é ano zero. Né? Vamos estudar isso o ano que vem, tá bom? Aí, já o primeiro Macabeus está no ano 134 a.C. Então é depois do segundo livro. Então, para entender, quando vocês for ler o primeiro Macabeus, vocês vão entender que na história ele é depois do segundo livro de Macabeus. O segundo Macabeus está no ano 180 a.C. E 50 anos depois é que foi escrita a obra do primeiro Macabeus, que conta histórias diferentes, tem objetivo diferente. Primeiro Macabeus vai lutar pela terra, pela história, pela cultura, né? Pelo seu povo. E o segundo livro Macabeu, exclusivamente lutar para conquistar a religião. Beleza? Por aí? E para nós encerrar, pessoal, já estamos quase 24 minutos, nós temos também aí uma proposta de leitura orante da Bíblia. É o que faz o nosso estudo, né? Leitura orante da Bíblia. Primeiro é o que diz o texto. Então, ler o texto com cuidado, certinho. Depois, fazer uma meditação. Também está escrito aí na apostila. Depois, a oração e depois a contemplação. Então, a leitura orante da Bíblia tem 4 partes, né? Primeiro, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Aí a gente entende o texto bíblico. Beleza? Então, estamos terminando o primeiro testamento, o Antigo Testamento. Ano que vem, 20 encontros sobre o Novo. Então, passa esse vídeo para todo mundo. E quem quiser acompanhar o nosso estudo, quer pedir apostila, entre em contato com a gente no meu WhatsApp. É 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Isso. 11 971, né? 895746. E lá vocês entram no meu WhatsApp, identifica quem é, onde você mora, quem é você, que você está acompanhando o curso.
e a gente encaminha a apostila para você. Um abraço então a todos, um feliz ano novo de 2024 e vamos aqui continuando junto. Terminamos esse encontro. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.